vamos falar agora da gravitação universal. Nós já sabemos que é algo relacionado a Newton, e vimos lá no nosso vídeo no qual comentamos a parte histórica de gravitação. E aí, galerinha, vamos continuar essa parada? Vamos ver como que eu vou calcular através da gravitação universal. Vamos nos afastar um pouquinho só da visão de Kepler, que é uma visão mais geométrica, e vamos começar a pensar em forças. Vamos usar os princípios de ação e reação, vamos lembrar um pouquinho de terceira lei de Newton, vamos fazer uma mistura para a gente visualizar essa matéria. Bom, galera, então, obviamente, se falando de Newton, nós começamos a entender que ele começou a se preocupar com a interação entre os corpos. E aí ele falou o seguinte, cara, existe uma atração entre corpos que se orbitam. E aí ele ficou observando e chegou em algumas conclusões. Vamos lá? A primeira conclusão dele é que, concordando, lógico, que a trajetória elíptica, existia um raio de trajetória em relação aos dois planetas, ou o planeta e uma estrela, os dois corpos, vamos pensar assim. Galera, e que essa força gravitacional tinha uma relação com a sua massa do planeta e o raio do seu planeta. E aí ele foi observando, e ele chegou na seguinte conclusão, que a força gravitacional era igual à constante gravitacional, que vocês vão ver aqui embaixo o valor dela, multiplicado pela massa do planeta maior, multiplicada pela massa do planeta menor, dividido pelo raio, desse raio orbital, dessa trajetória. Cuidado, porque esse raio, ele nada mais é do que a distância entre os centros dos corpos que estão ali orbitando. Beleza? E aí ele observando, ele começou a lembrar do seguinte, cara, se a força gravitacional, a gente tem uma noção de campo, se eu tirar uma massa, o que eu vou ter? E aí, a partir dessa forma, amiguinho, nós conseguimos concluir o seguinte, que a gravidade de um planeta vai ser o quê? G emissão sobre o raio desse planeta ao quadrado. Gente, olha que interessante, se eu colocar mais um corpo, deixa de ser um campo, deixa de ser um vetor gravitacional e passa a ser o quê? Uma força. Então, quando a gravidade ela atua sobre um planeta, ou a relação entre as gravidades dos planetas, eu vou ter o quê? G emissão dividido por R ao quadrado. E o interessante, amiguinho, é o seguinte, quanto mais longe eu estiver, ou seja, quanto maior o meu raio, menor a minha gravidade. Ou, quanto mais distante os planetas estiverem, menor vai ser minha força gravitacional. Olha como uma grandeza ela está relacionando com a outra aqui. Então, a gravidade e a força gravitacional ela é inversamente proporcional aos raios. Isso aqui é o raio do planeta. Isso aqui é a distância entre os centros, não pode confundir. A massa é a massa do planeta. Quanto maior a massa, maior a minha gravidade, maior a minha força gravitacional quando eu relaciono com outro planeta. Então, a força e a gravidade elas estão diretamente relacionadas com a massa, beleza? Segundo, o raio do planeta, quanto maior ele, menor a gravidade. O raio da trajetória, ou seja, a distância dos dois centros dos planetas, quanto maior, menor a minha força gravitacional. Só que aí, amiguinho, eu lembro que todo movimento que tende a ser circular, ou um movimento circular, ele tem uma relação com uma força chamada força centrípeta. E aí vou relacionar isso também. Se a trajetória, por mais que ela seja elíptica, e aí nós vamos falar um pouquinho aqui dessa trajetória elíptica, olha só que interessante. O Sol sempre ocupando um dos focos dessa trajetória elíptica, vamos pensar no planeta orbitando em torno do Sol. Aqui, ó, eu tenho uma distância. Beleza? Gente, se eu tiver aqui, eu tenho outra distância. Vou chamar de raio. Galerinha, se a força gravitacional é igual a constante gravitacional, mzinho, dividido pelo raio ao quadrado, quanto maior esse raio, menor minha força. Quanto menor o meu raio, maior minha força. Então, aqui a minha força gravitacional é muito maior. Obviamente, então, usando o princípio fundamental da dinâmica, força é igual a massa vezes aceleração,
A massa, ela é constante. Então, que é a massa do planeta. Eu não altero quando eu aproximo ou me afasto do Sol. Então, obviamente, se minha força aumentou, a minha aceleração também aumentou. Ou seja, esse cara, ele vem lento aqui, vai aumentando a velocidade, vai aumentando, aqui ele tá rapidão. E chega aqui, ele vai diminuindo a velocidade. Então, quando eu estou perto do hélio, perto do Sol, o famoso periélio, o meu planeta está muito rápido. Quando eu estou longe do hélio, afastado do Sol, afélio, eu estou o quê? Mais lento. E aí, Rominho, dá para relacionar isso de uma outra forma? Claro que dá. Lembra que eu falei da força centrípeta agora? Vamos jogar isso aqui. Se a força gravitacional ela tende essa trajetória circular, ela for igual à minha força centrípeta, olha o que eu tenho. Gzão, Mzão, Mzinho, sobre o raio ao quadrado, é igual à força centrípeta, mv ao quadrado, sobre R. Massinha corta com massinha, esse R vai cortar com esse quadrado, vai ficar só potência 1, e aí eu posso afirmar para vocês que a minha velocidade ao quadrado é igual a Gmzão dividido por R. Gmzão dividido por R. Vamos continuar. Velocidade ao quadrado vai ser raiz do outro lado desse quadrado, raiz de Gmzão sobre R. Então a velocidade que esse cara vai estar orbitando vai ser dada por isso. Mais uma vez, quanto menor o meu raio, maior minha velocidade. Olha a prova aí. Então, não tem para onde correr, amiguinho. Se você diminuir o raio, seu planeta está bem mais rápido. Se você aumenta o seu raio, seu planeta está mais lento. A única coisa que vai ser constante gravitacional. Beleza? Galera, isso aí é um resuminho da força gravitacional, da constante gravitacional. De quem? Daquela lei elaborada por tio Newton. Beleza, galera? Tamo junto, gente. Vamos praticar agora?